Mudanças nas regras dos acordos de leniência são aprovadas pelo plenário do Senado. Vai à sanção presidencial o projeto que agiliza a adoção e prioriza crianças com deficiência. E a audiência hoje, em comissão mista, vai debater alterações na lei que isenta exportações da cobrança de ICMS. Esses são os destaques desta edição do Senado Notícias. Olá, muito bom dia para você. O plenário do Senado votou o projeto que trata dos acordos de leniência entre instituições financeiras que cometam infrações, o Banco Central e a Comissão de Valores Mobiliários. O texto lista infrações e penas que podem ser aplicadas pelo Banco Central às instituições que ele supervisiona. O relator defende que essas novas regras reforçam o poder de fiscalização do Banco Central. Nós estamos aperfeiçoando os instrumentos e as ferramentas para que o Banco Central possa melhorar a sua condição na edificação de acordos, e não apenas o Banco Central, também a Comissão de Valores Mobiliários. São 17 infrações listadas no projeto. 3 delas novidade para esse tipo de processo administrativo: manipulação do sistema financeiro, uso de informação privilegiada e exercício irregular do cargo. As multas aplicadas pelo Banco Central podem chegar a 2 bilhões de reais. O projeto foi apoiado pela maioria dos senadores. Houve debate em apenas 2 pontos: o valor do teto da multa, que pode ser aplicada pela Comissão de Valores Mobiliários, rebaixou o valor da multa de 500 milhões para 50 milhões. E a necessidade de multas acima de 50 milhões do Banco Central precisarem ser aprovadas por colegiado. Grandes multas têm um recurso, ou seja, uma decisão mais política, porque os diretores do Banco Central são indicados pelo presidente da República, passa aqui pelo Senado Federal. Na minha avaliação, foi uma forma de fazer um controle político em cima de decisões técnicas. Beneficiando quem? Grandes infratores, acima de 50 milhões. Pequenas multas não teria esse recurso. Os senadores também terminaram de votar as novas regras do cadastro positivo. Esse cadastro é formado com os nomes de consumidores que mantêm suas contas em dia. Pelo texto, o consumidor não precisa ser consultado para ser incluído na lista de bons pagadores. O projeto segue para a Câmara dos Deputados. O Senado ainda aprovou novas regras para facilitar e acelerar a adoção de crianças. O texto diminui o prazo para que a Justiça conclua o processo e agora depende apenas da sanção do presidente da República para virar lei. O presidente do Senado, Eunício Oliveira, participou na noite dessa quarta-feira da abertura do 20º Congresso Internacional de Direito Constitucional, promovido pelo Instituto Brasiliense de Direito Público. Em seu discurso, Eunício defendeu o voto distrital e o parlamentarismo. Na saída do evento, ele comentou o assunto. A gente fez um debate aqui daquilo que a gente defende, como o voto distrital misto, como o parlamentarismo, como um sistema de governo que dá estabilidade ao governo. Todos nós sabemos que esse sistema, apesar da reforma feita recentemente, é um sistema que precisa ser aprimorado a cada dia mais e que o sistema parlamentarista é o sistema que mais próximo fica da sociedade. Então, por isso, eu sou um defensor intransigente do sistema parlamentarista, com aplicação inclusive no outro aspecto de voto distrital misto. Nós queremos fazer o voto distrital misto já para as eleições, se possível, de 2020. A Comissão de Assuntos Sociais faz, nesta quinta-feira, a segunda audiência pública para debater o programa Mais Médicos do governo federal. O objetivo é ajudar na elaboração do relatório de avaliação do programa. A senadora Lídice da Mata, que solicitou o debate, falou sobre a expectativa para a audiência, que começa daqui a pouco, às 9 da manhã. Nós vamos ouvir o posicionamento das entidades médicas. Eu sei que durante um período as entidades médicas tiveram um posicionamento contrário, até certa medida, ao programa Mais Médicos, em função de considerar
que eles poderiam, trazendo médicos de fora, estar concorrendo no mercado de trabalho com os médicos brasileiros. Mas, na verdade, o Programa Mais Médico tem como um dos objetivos superar a baixa taxa de médico por habitante, por 100 mil habitantes que tem o Brasil. Nós temos uma taxa abaixo de importantes países da América Latina que estariam com a mesma dimensão de economia e de importância que o Brasil e alguns países europeus também muito abaixo. Portanto, eu só posso avaliar por todas as informações que tenho a respeito do Programa Mais Médico e do que temos nos debruçado para pesquisar e para estudar, que o Programa Mais Médico é um dos programas mais vitoriosos nos seus objetivos em nosso país. Outra comissão que se reúne às 9 da manhã é a comissão mista que analisa mudanças na Lei Candir. Representantes da indústria e do setor de combustíveis foram convidados. A Lei Candir isenta a exportação de produtos não industrializados do imposto sobre circulação de mercadorias e serviços. Dentro da Lei Candir previa-se uma compensação que o governo federal faria aos estados e aos municípios, mas essa compensação não tem sido justa. E pela própria previsão constitucional, nós temos que fazer essa regulamentação, temos prazo para regulamentar e a Comissão Especial do Congresso Nacional tem essa função. Então nós estamos discutindo de forma exaustiva e queremos estimular mais ainda a exportação. Mas para isso precisamos também que o governo federal devolva aos estados e aos municípios aquilo que é de direito, os esforços de cada brasileiro que está ajudando o Brasil a ter uma balança comercial positiva. Isso é bom, isso é importante, o Brasil precisa disso, o Brasil precisa exportar, mas quem está produzindo precisa ser estimulado, principalmente compensado, para que a gente possa promover o nosso desenvolvimento e diminuindo as desigualdades regionais tão grandes no país. Vamos conferir agora outras comissões que devem se reunir na manhã desta quinta-feira. Às 9 horas, na Comissão de Relações Exteriores, os senadores devem examinar as indicações de Fernando de Salvo Coimbra para embaixador do Brasil no Quênia e ainda em Ruanda, Uganda, Somália e Burundi. E Ana Lúcia Cabral Petersen para a embaixadora na Tailândia e ainda no Camboja e no Laos. A Comissão de Direitos Humanos faz audiência pública às 9h30 da manhã para debater uma sugestão de um projeto de lei que descriminaliza o cultivo da maconha, desde que para uso próprio. E hoje, às 3 da tarde, tem audiência pública da Comissão Mista de Desburocratização. O relator da comissão, senador Antônio Anastasia, falou sobre os temas que serão discutidos na reunião. Vamos debater basicamente assuntos relativos à facilidade ou melhorias, evidentemente, nos serviços prestados pelos cartórios em favor dos cidadãos, melhorias também, facilidades para abertura e fechamento de empresas, diminuindo a burocracia do mundo empresarial e também na área do INPI, o Instituto Nacional de Propriedade Industrial, para a questão das patentes, especialmente remédios. O objetivo da comissão é tornar a vida das pessoas mais fácil, a vida tanto das empresas quanto das pessoas físicas, dos cidadãos. Então, o objetivo é ouvir especialistas para apresentar projetos de lei nesse sentido. A falta de medicamentos para o tratamento de doenças raras foi discutida nesta quarta-feira em reunião do vice-presidente do Senado, Cássio Cunha Lima, com o ministro da Saúde, Ricardo Barros. Em pronunciamento na terça-feira, em plenário, Cássio Cunha Lima alertava que, na Paraíba, 2 pessoas morreram nos últimos dias devido à falta de medicamentos. A audiência ocorreu na vice-presidência do Senado e foi solicitada pelo senador Cássio Cunha Lima. Ele e um grupo de senadores cobraram medidas urgentes do ministro da Saúde para a retomada do fornecimento dos medicamentos, que são de alto custo e fornecidos pelo Ministério para atender aos doentes, como o Patrick, que tem uma doença degenerativa rara. O ministro informa que de todas as sentenças judiciais proclamadas no Brasil, soma-se uma despesa entre União, Estados e municípios de 7 bilhões anos. Mas não podemos só monetarizar essa situação. É preciso ter uma logística onde o medicamento não falte jamais, que tenha estoque regulador, que tenha a continuidade permanente dos tratamentos. E é isso que se espera que possamos conseguir com essa mobilização que o Senado fez e com um compromisso, mais uma vez, reiterado do ministro. O pai de Patrick diz que sem o remédio, o filho pode ter sérias complicações. Para quem
quem está com a saúde piorada, que está em virtude da falta de medicação, problemas que vão ficar, mesmo depois a medicação vindo, tem consequências que tu não se livra mais. Porque as doenças são evolutivas, degenerativas, no caso do Patrick, que é MPS. O ministro da Saúde explicou que vai analisar os casos apresentados pelos senadores e os pais dos doentes e tomar as providências necessárias. Se eventualmente algum usuário está tendo atraso no fornecimento ou o seu processo teve algum problema, eu já pedi que se dirijam imediatamente lá, identificamos essas questões e adquiriremos o medicamento. Não temos nenhuma dificuldade de cumprir as decisões judiciais que se referem a dar acesso a quem de fato precisa de medicamentos no Brasil. O senador Valdemir Moca, que preside a subcomissão especial sobre doenças raras no Senado, afirmou que são necessários recursos específicos do orçamento para que o problema não se repita. Para que não haja o que está acontecendo agora, gente precisando da medicação, né? E a gente não tem recurso, ou pelo menos não tem. O ministro se mostrou solícito, falou que ele ia fazer um levantamento pontual de onde estava acontecendo isso e prometeu uma solução o mais urgente possível. O ex-presidente do BNDES, Luciano Coutinho, foi ouvido nesta quarta-feira pela CPI que investiga se houve irregularidades nos empréstimos concedidos pelo banco. Coutinho presidiu o BNDES por quase 9 anos, em um período que abrange parte dos governos Lula e Dilma. Luciano Coutinho defendeu que o BNDES é fundamental para garantir a execução de políticas de desenvolvimento no país e explicou que qualquer pedido de financiamento depende de aprovação conjunta. É um processo técnico, colegiado, porque essas equipes são equipes técnicas. Ninguém trabalha sozinho, não existe parecer monocrático em nenhum momento, são todos pareceres assinados por vários técnicos, passando por 2 colegiados e envolve no mínimo 50 pessoas. Coutinho destacou que financiar a produção de bens e serviços destinados ao mercado externo também é prática comum em outros países. É nesse tipo de modalidade que se enquadram empréstimos feitos por empreiteiras como a Odebrecht. Houve algum tipo de ingerência política para a concessão de financiamento para a execução de obras em países como Cuba, Angola e Venezuela? É importante ter em mente o seguinte: nesse apoio não há transferência de divisas do Brasil para o país estrangeiro. O BNDES não financia gastos locais. Tipicamente, por conta dessa restrição, em média, o BNDES financia só metade dos projetos. O importante que se diz é o seguinte: exportação de serviços agrega o fornecimento de serviços e de bens produzidos no Brasil. Em mercado não cabe idiosincrasias ideológicas, cabe saber o seguinte: a obra, há possibilidade de vender e há garantias suficientes para dar à operação segurança. O senador Lazier Martins questionou se Coutinho teria atuado junto com o atual governador de Minas Gerais, Fernando Pimentel, para favorecer o Grupo Cassino, ao não liberar empréstimo que viabilizaria a fusão do Pão de Açúcar com o Carrefour. Isso é uma coisa muito séria, isso, pelo menos até agora, compromete muito o seu nome. O que foi que houve, afinal de contas, nesta relação? Nunca houve ingerência de minha parte em qualquer decisão do Comitê de Enquadramento e Crédito da instituição, que tem autonomia técnica e a qual respeitei. Então não há nenhum tipo de intenção de criminalizar ou prejudicar a imagem nem da empresa privada, muito menos do BNDES. O que nós queremos é esclarecer alguns fatos que eventualmente possam estar obscuros. Essas foram as notícias desta edição e na nossa página na internet você pode rever as reportagens que mostramos aqui. É só acessar senado.leg.br/TV. Obrigado pela audiência, pela companhia, continue sintonizado aqui na TV Senado e até a próxima.